pastor Timóteo aqui pra gente, para quebrar tudo logo de começo, logo no começo, chegar chegando. Estenda sua mão aqui, faz o seguinte, estenda uma mão sua para cá e a outra você vai colocar no seu coração e você vai orar comigo e falar: Deus, fala comigo. Fala comigo através do pastor Timóteo, nessa manhã, nessa hora. Meu coração está atento, meus ouvidos estão abertos, meus olhos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para falar através dele. Então usa ele com tudo aquilo que o Senhor já falou no coração dele, para que a mensagem seja clara, objetiva, venha transformar, venha edificar, venha curar, libertar, trazer salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos ao vivo! Graças a Deus! Tá valendo, chegou bacana, você estava desesperado. Você arrumou sua mala tem 3 meses, é desespero no seu coração, e agora finalmente você está aqui. Você preparou a mala, arrumou a mala com tanta antecedência, teve que lavar de novo para depois trazer, porque estava fedendo, tive que ficar guardado. Mas agora está valendo, você está aqui, graças a Deus, aproveitando esse momento maravilhoso. Cara, retiro de carnaval fala de comunhão, fala de relacionamento, fala de amizade, fala de memórias que servem demais para a nossa caminhada cristã. Então, eu quero muito pedir para você, aproveite esses dias. Realmente, como o Rafa falou, é para sair daqui fedendo, é para acabar a roupa da sua mala, você vai trocar de roupa de 5 minutos, vai sujar todas elas, e você vai chegar e vai perguntar: onde é que você foi? Você fala: para a igreja. Não faz sentido. Mas é isso mesmo que não faz sentido, porque é bom demais levar as memórias que o retiro de carnaval pode fazer para você, que esses dias aqui, hoje até terça-feira, seja um impacto, uma transformação na sua caminhada com Jesus, que você experimente muito mais da parte dele durante esse tempo. É interessante falar desse início de atividade, é um desafio. O Rafa falou: você abre lá o nosso retiro. Eu falei: eu sou o carro, abre alas, né? Não entendeu o que é bom, você não entendeu, você não sabe o que é carnaval. Deus está no seu coração, eu preciso de ajuda. Mas o ponto principal é saber que a gente está vivendo o melhor de Deus. E a nossa vontade não pode ser outra, a não ser experimentar todo dia essa transformação, esse poder que Ele tem para a gente. E quando a gente pensa nisso, é interessante olhar para a palavra de Deus e saber o que ela quer falar com a gente. Eu quero falar com você, eu quero trocar com você esses minutinhos que nós temos aqui sobre a importância de ouvir, sobre a necessidade de ouvir. O nosso tema é The Chosen, os escolhidos. E viver sobre esse cenário, viver sobre essa perspectiva, exige de nós uma compreensão maior sobre este impacto. E esse cenário do ouvir na palavra de Deus é muito sério. Está espalhado de ponta a ponta, está espalhado em todos os lugares da palavra de Deus. Alguns acadêmicos da teologia vão afirmar que essa é de fato a palavra mais importante. Eu vou te dar algumas bases que eles usam para provar isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa manhã é a importância de ouvir. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, acesse sua Bíblia comigo em Lucas 8, no versículo 18. Lucas no capítulo 8, versículo 18. Lucas está ali no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas. Você abre a sua Bíblia mais ou menos ali no meio. Se der um nome muito estranho, você está no Antigo Testamento. Aí se dá um nome mais normal, tipo Mateus, aí você está no Novo Testamento. Se o nome começar a ficar estranho de novo, você passou. Já está em Tessalonicenses, Colossenses, ficou estranho. Então segue Timóteo não, Timóteo não. Timóteo é tranquilo. Muito comum. Lucas 8. Versículo também 18, diz assim o texto da palavra de Deus: vede pois como ouvis, porque a qualquer um que tiver lhe será dado, e a qualquer um que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Vou falar aos nossos corações. Eu vou dar esse texto para exemplificar e eu vou passear aqui em cima dele e também nos textos que estão ali em volta. Pode ficar tranquilo, pode ser a sua Bíblia aberta aí. A gente vai voltar nesse texto algumas vezes. Mas eu quero começar chamando a sua atenção pela forma como esse texto começa. Vede, pois, como ouvis. Algumas versões vão dizer: atente-se para como ouvis. Em outras palavras, a pergunta que, ou a afirmação que Jesus está fazendo para mim e para você, esse é o texto de Jesus falando para os discípulos, dizendo: presta atenção como você está ouvindo. Você consegue observar que ele não está dizendo o que você está ouvindo? Ele não está dizendo para você: cuidado com o que você ouve. Ele está dizendo: presta atenção como você está ouvindo.
E aqui que está o segredo para a gente poder entender todo o cenário de ser um The Chosen, de aparecer na Netflix um dia. A verdade é que eu e você precisamos ter clareza de como nós estamos ouvindo. E qual é a diferença? Bem, você perguntou. É sobre isso que eu quero falar com você. Aquilo que eu e você estamos ouvindo, o que eu e você precisamos prestar atenção em como estamos ouvindo, tem a ver com a nossa atitude. Aqui nós estamos numa faixa etária muito interessante. Eu estou aqui com o meu primogênito ingressando nesta fase. E é interessante que a gente pensa nesse cenário que adolescente não gosta de ouvir, né? Só pelo seu sorriso eu já entendi. Só pelo seu sorriso no canto de boca. Quando a mãe fala assim, fulano, vem cá! Lá vem. Fulano, vem cá! E o que foi agora? Já respondeu, pessoal, mas não manifesta, não manifesta. E o que foi agora? Como se continuamente fosse isso. A verdade é que é exatamente sobre essa atitude que Jesus está falando. Como você ouve? Nós vivemos um dia, nós vivemos numa era, nós vivemos num tempo onde somos inundados pelas informações. Você não precisa fazer, cara, nós estamos tão animal no dia de hoje, o negócio está tão louco, que você não precisa nem sair da cama para ouvir alguma coisa. Basta estender a mão, pegar o telefone para o travesseiro, é um contorcionismo matinal que você faz todo dia, né? Enfia a mão, pega o telefone e qualquer uma das redes sociais que você acessar, você vai ouvir. Quando o TikTok nasceu, quando ele foi criado exclusivamente como uma plataforma de vídeo, onde inclui imagem e som. O objetivo exclusivo da plataforma foi esse. O objetivo exclusivo da plataforma foi comunicar com som. Quando o Instagram nasceu, ele nasceu como uma plataforma exclusiva de foto. E lá nos primórdios do Instagram, as primeiras fotos que eram postadas eram foto de gato. Todo mundo postava foto de gato. Olha o meu gato. Olha o que o meu gato fez. Olha o meu gato de cabeça para baixo. Olha o meu gato ao contrário. OTAG. E era isso. Para disputar com cenários que foram evoluindo, ele mudou a sua plataforma. Mas, diferentemente, o TikTok já nasceu com esse cenário. Já nasceu com essa função de fazer você ouvir. E lá nós temos a democratização da comunicação. Todo mundo pode falar o que quiser. Sabia que você pode falar o que você quiser? Sabia que você pode falar o que você quiser na rede social? Sabia que você pode dizer simplesmente o que passa na sua cabeça? Até se não passar nada? A NPC é isso. Nada. Você entendeu? Eu sei que você entendeu. Eu sei que você entendeu. Deus está vendo. Deus está aqui? Deus está aqui. Ele está vendo. É isso. Você pode falar o que você quiser. Você pode simplesmente realizar o que você quiser. E é essa atitude que vai fazer o diferencial na sua vida. Se você de fato vai viver os planos de Deus e uma vida incrível como escolhido de Deus, ou se sua vida vai ser uma vida comum, como da nossa era, como dos nossos dias. Muito obrigado. Isso aqui é top, hein, cara? Gostei disso, hein? Imagina isso aqui no semáforo. Olha, é top, hein? Vai curtir. Beba, você também. Seja um escolhido. Beba, você também. Mas a verdade é que eu e você precisamos ter essa simplicidade de ouvir e ouvir com clareza. Cara, isso é tão sério. Isso é tão sério. Que quando a gente. Você viu que nós cantamos várias músicas com vários trechos falando sobre ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz no meu coração. Isso é muito sério. Quando Adão e Eva pecou lá no Éden, eles se esconderam, e quando Deus pergunta onde você está, a resposta de Adão é: ouvi os seus passos no jardim e me escondi. Dando um fast forward violento para Samuel. Samuel está no templo vivendo com Eli, e ali no templo ele ouve a voz de Deus. E você sabia, se você já leu a história, se você conhece, se você não conhece, descubra agora o spoiler, Samuel não conhecia a voz de Deus.
Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu acho interessante, eu nunca ouvi a voz de Deus igual Samuel. Deve ser uma experiência muito louca. Deve ser uma experiência assim, uau! A vantagem, a melhor coisa do mundo é que Deus tem uma forma maravilhosa de se revelar em cada um de nós. Pode ser que Deus fale com você, chamando você pelo nome. Não se assuste. Pode ser que Deus fale no seu coração. Pode ser que Deus fale com você em sonhos. Pode ser que Deus fale com você através da palavra dele de maneira sobrenatural. Pode ser que ele use pessoas para falar a vontade dele. Pode ser que ele use coisas de toda forma e tamanho para falar com você. Não importa, Deus fala. E essa é a parte que a gente segura. Deus fala. Mas com Samuel, Deus falou. Deus falou de maneira audível com ele. Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus, foi falar com ele. Chamou no meio da noite. Imagina. E ele era só um menino. No meio da noite, chamou? Não chamei não. Tá doido? Vai dormir. De novo. Na terceira vez. Quando Samuel vai pela terceira vez falar com ele, ele falou assim: ah, já entendi. Você está ouvindo a voz de Deus, cara. Da próxima vez que você ouvir a voz, só responda: pode falar que eu estou ouvindo. Pode falar que eu estou ouvindo. E aí Samuel ouve uma revelação sobrenatural da parte de Deus. Sabe qual é a parte mais louca dessa história? O sacerdote não ouviu. Sabe qual é a parte que piora essa história? Que a mensagem que Samuel ouviu era contra o sacerdote. Era sobre a desgraça que havia sobre a casa dele, porque ele parou de ouvir a voz de Deus. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele fazia o que a gente chama na teologia de fazer igreja. Ele fazia igreja. Sabe o que é fazer igreja? Que dia é dia de culto? Que dia é dia de culto? Vai comigo! Domingo! Tá acordado? É sábado que só hoje. Luciano Gabriel! Jesus Cristo toma conta da sua alma. Eu sei que no sábado, às 8 da manhã, você estaria dormindo. Mas aqui não! Aqui não, aqui é acampamento. Aqui é acampamento, você dorme meia-noite e acorda 2 da manhã. Que é para aproveitar mais. Terça-feira você morre, tá? Terça-feira você faz assim, sou ninguém. E só acorda na quarta. Sua mãe vai ter graça de você, quarta. Você nem tem aula quarta, né? Quem tem aula quarta? Também se tiver Deus para com graça e misericórdia, você vai falar: fica aí, meu lindo. Você aproveitou, vai ganhar café na cama, ó, profetizando a sua vida. Não é um café que jogou sua mãe, acorda aí, não é esse não, esse café lá na cama. Mas nós estamos vivendo esse cenário justamente que ele fazia igreja. Que dia é dia de culto? Domingo. Vamos aqui comigo. Nós estamos aqui em várias igrejas diferentes, mas você vai ver que o padrão é normal. Vamos começar o culto? Vamos começar o culto? Como é que começa o culto? Fica de pé. Voltou muito no tempo. Vamos fazer as ações. Vamos começar o culto. Qual é a primeira coisa que fala para fazer o culto? Louvar. Ficar de pé e Louvar. orar ou louvar. Vai começar com os dois. Alguém vai fazer isso. Aí nós vamos cantar. Cantamos, beleza? Depois de cantar, a gente faz o quê? Oferta. Oferta. Depois da oferta vem o quê? A pregação. Oi? Em geral vem a palavra. Algumas vezes botam o aviso ali no meio, outros botam o aviso no final, outros mandam na internet. Vai lá na internet, vê lá que tem aviso. Entra no grupo do WhatsApp. É mais prático, eu te mando o vídeo, né? Mais chique, né? O vídeo, a pessoa achando que já é influencer, né? Vai pro vídeo, loucura. Vem a palavra, depois da palavra, o louvor vem fazer mais uma música, né? Porque não canta, tem que tocar o tempo inteiro, o louvor, não tem Deus. Tem que tocar. Calma, deixa eu terminar a mensagem primeiro. E aí ele termina, cara, é tudo igual. Ele fazia igreja. Ele fazia isso. Era tudo igual, todo sábado, ia lá, recebia, queimava os animais, tudo, abençoava a metade do povo, se mandava coisa embora, dava só o que tinha que dar, lia um texto e acabava. Ele estava fazendo igreja. Espero que essa não seja a sua atitude de fazer igreja. Espero que essa não seja a sua vida. Porque essa sua atitude vai influenciar na forma como você ouve. Perceba que Jesus não está dizendo para mim e para você sobre o que nós estamos ouvindo, mas como nós estamos ouvindo. Algumas pessoas uma vez perguntaram assim, numa enquete: você ouve de tudo? Graças a Deus, não sou surdo. Mas eu não ouço de tudo com o mesmo ouvido. Eu não ouço de tudo com a mesma atitude. Na verdade,
a maioria das coisas eu ouço na defensiva. A maioria das coisas eu ouço na defensiva. Por quê? Porque eu não posso correr o risco de ela encontrar lugar no meu coração. Eu não posso correr o risco de alguma coisa que eu possa ouvir, que vai contra a palavra de Deus, encontrar espaço na minha vida. Eu preciso ter os meus valores muito claros para saber o que eu ouço. Quando meus valores não estão claros, eu não consigo ouvir. E sobre isso, existem dois aspectos na palavra de Deus. No termo em grego, existem duas palavras que têm a ver com a tecnologia palavra. Uma é logos e a outra é rema. Logos é a palavra que mais aparece falando da história, da palavra que está escrita, da palavra que é conhecida. Mas rema é a palavra de autoridade que manifesta o sobrenatural. Essa é basicamente a definição teológica dessa palavra. A definição prática dos tempos de Jesus de rema era a palavra que vinha com autoridade, era uma palavra designada específica para alguém cumprir alguma coisa. E ela carregava nela a autoridade. Às vezes a gente ouve muito no contexto pentecostal falar sobre isso. Você precisa receber um rema de Deus, a palavra rema da sua vida. A palavra rema é a manifestação, essa palavra específica de Deus sobre a sua vida. E aí tem um ponto, ela vem carregada de autoridade. Uma palavra rema, se você recebe, se Deus fala, Deus quer, vou te dar um segredo, Deus quer falar com você uma palavra rema, uma palavra que é para você, exclusiva para você, que tem a ver com a sua vida, ela vem carregada de autoridade. Você só tem duas coisas para fazer: ou você obedece, ou você desobedece. Fingir que não ouviu não funciona. Eu não ouvi Deus falar, não funciona. Não mete esse louco que Deus está vendo, tá? Porque foi o que falou. Então ele não perde tempo. Se Deus falar uma palavra rema, você só tem duas possibilidades: ou você obedece, ou você desobedece. Não tem meio termo. Meia obediência é desobediência. Obediência é uma palavra plena, é uma palavra completa. Não existe meia obediência. Ou você obedece, ou você desobedece. E é quando Deus fala, é rema. E aí uma parte muito legal que tem na Bíblia é que quando Jesus fala, também é rema. Jesus está andando na beira do lago, isso é Lucas capítulo 5, e ele vai pregar para o povo, e ele prega para o povo, ele prega e tal, e tem uns discípulos ali que ainda não são discípulos efetivamente, e eles estão lavando as redes. Isso é Pedro e André que estão fazendo isso. Quando Jesus fala para eles, a palavra que Jesus dá para eles é uma palavra rema. No original, quando ele fala, ele diz, o verbo conjugado é o verbo rema, é uma palavra que foi determinada. Ele diz isso: vá e lance a rede de novo do outro lado. A resposta de Pedro entende isso. A resposta de Pedro, eu não acho que Pedro era tão não humano como eu e você. A resposta dele é uma resposta natural. Ó, Jesus, você está ligado que o pescador aqui é nós, né? O senhor de pescaria não manjamos nada. O senhor é carpinteiro. No máximo, talvez fazer uma vara. No máximo, talvez consertar o casco do barco, o senhor der conta. De pescaria nós manjamos. E aí Pedro responde: mas sobre a rema que o Senhor declarou, eu vou. Sobre a rema que o Senhor deu sobre a minha vida, eu vou. A resposta de Pedro não é uma resposta natural. A resposta de Pedro é uma resposta sobrenatural. Pedro ouviu a palavra rema que Jesus deu na vida dele e falou: por causa dessa palavra eu vou. Porque essa palavra muda. E é sobre isso que Jesus está falando comigo, com você. Como você está ouvindo? Qual a atenção que você tem dado? Não se manifeste. Alguém já mandou você ler a Bíblia? Não se manifeste. Alguém já mandou você orar? Não se manifeste também, você é mais pesado. Alguém já mandou você fazer jejum? E nesses três cenários, você consegue lembrar qual foi o sentimento que brotou no seu coração? Ainda mais quando a mãe fala, né? A mãe chega assim: ai, não para você, vai na Bíblia! Esse comportamento muda. Vai orar para ver se Jesus muda esse coração. Você vai: vou orar nada, vou orar o versículo, vou procurar um versículo ruim para a senhora, vamos ver só. Vai virar macumba gospel. Macumba gospel, um contra o outro, tentando achar versículo para matar o outro. Não vai funcionar, porque é sobre a atitude. Você lembra da história que Jesus contou, uma parábola sobre o homem que
construiu a casa sobre a rocha? Você lembra dessa história? É o final do capítulo 7 de Mateus. E ele fala sobre um homem que construiu a casa sobre a rocha e um homem que construiu a casa sobre a areia. A gente ouve essa história, é uma história comum, a gente já conhece. Se você cresceu na igreja como eu, você cantou musiquinhas que tinham a ver com isso. Se você cresceu na igreja como eu, você fez desenho com isso. Aí fazia, botava areia, passava cola, aí colava, aí fazia casa sobre areia. Você, não, casa sobre areia, não seja burro. Fazia as coisas delas. Mas sabe o que Jesus dá o exemplo nessa história? Ele começa essa história, depois você pode ler, ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele dá o exemplo: é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele que construiu a casa sobre a areia. Ali não é uma atitude de fé, é uma atitude de obediência. Quando Jesus fala, a gente só tem duas opções: ou a gente obedece, ou a gente desobedece. Nesse texto que a gente leu de Lucas 8, ele diz: vede como ouvis. E quando você volta a esse texto, versículo 13, versículo 14, você tem a explicação da parábola da semeadura. Quando o semeador saiu a semear, os discípulos perguntaram: o que o Senhor quis dizer com isso? Qual foi o seu objetivo com essa parábola? E ele diz, versículo 11 do capítulo 8, que a gente leu: pois esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. O que você vai ouvir aqui nesses dias é a palavra de Deus. Você vai ter a palavra de Deus de manhã e à noite. E a sua atitude em relação à palavra de Deus está retratada aqui nesse texto. Eu quero que você olhe com carinho o que você vai fazer com a palavra de Deus. Versículo 12: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Eu estou dizendo, a parábola da semente, quando ela cai no caminho e vem as aves e come, as aves ali na história representam o diabo. Você recebeu, mas antes que ela tivesse a opção de transformar a sua vida, o diabo foi lá e tirou. Ele não te deu a opção. Mas o texto diz: os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Ouviu, mas a atitude de ouvir não foi correta. Foi uma atitude leviana. Ouvi porque eu não sou surdo. Ouvi porque eu ouvi, mas eu não quero saber nada com isso. Versículo 13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Essa palavra foi legal, essa palavra de hoje foi, o pastor hoje estava louco, foi ótimo, mas não tem raiz, não tem base, apenas creem por algum tempo, mas na hora da aprovação se desvia. Não, mas eu estou no acampamento. Provação é na hora do futebol. Tem uns enviados do Satanás que ele manda aqui. Eu não vou apontar, eu estou vendo você aqui. É na hora do jogo. Lá em casa a gente joga muito. E na hora do jogo, não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Na hora do Uno, que Deus salve a sua alma, porque eu vou te aniquilar. Quantos mais quatro tiver, quanto mais quatro você vai carregar. De sair lágrimas. Em casa tem que tomar ceia. Eu tenho que pedir perdão. Tem que entender que eu sou pastor. Já ministra, né? Vai com creme crack. Né? É isso. É nessa hora. É na hora que alguém faz um comentário. É na hora que o baterista desafina. Entra fora do tempo. É na hora que o guitarra não alcança a voz do centro. Entendeu? Curiosamente acontece muito. Às vezes nós vamos exemplo para a gente poder ver mesmo. Mas a verdade é que é nessa hora que o nosso coração é testado, se a palavra de Deus é verdade ou não. É nessa hora que nós somos desafiados a tomar a atitude se nós vamos fazer o que Deus espera que nós façamos ou não. Versículo 14 ele diz: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, estavam lá, experimentaram, e indo no seu caminho, vivendo as suas vidas, acessando o seu TikTok, são sufocados pelos cuidados, riquezas
e deleite dessa vida e não dão fruto com perfeição. Foram sucumbidos pelo dia a dia, foram sucumbidos pelas vozes das massas. E aí ele diz no versículo 15: mas o que caiu em boa terra são os que ouvem. São os que ouvem a palavra com o coração reto. Como é que está a versão aqui? Honesto, melhor que a minha. São os que ouvem a oração com o coração honesto e bom. Bom em hebraico significa plenamente perfeito. Aqui não está em grego, mas bom em hebraico significa plenamente perfeito. E é por isso que Deus é chamado de bom em vários salmos. Deus é bom, bom é o Senhor. O coração honesto. Já leu um texto bíblico que mexeu com você, porque tirou você da sua zona de conforto? Já leu algum texto? Quando ele fala assim: amarás o teu próximo, você olha para o lado. Olha não. Você sabe quem está do seu lado. Olha só de canto de olho. Amarás o teu próximo como a ele mesmo. Não, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Daí você olha para o próximo e você fala: próximo. É melhor o próximo. Esse próximo está muito próximo. O outro próximo está mais longe. Vou amar o Isaac, está EAD. Amar o Isaac EAD lá. Amar o Isaac só no WhatsApp. Manda mensagem: bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o Isaac falou: preciso de você. Eu falei: oh, rapaz. Quando irei. Vou falar com a minha secretária. Se eu posso te ajudar. Tem uns versículos que desafia. Tem uns versículos que é punk. Tem um versículo que fala assim: já leu as bem-aventuranças? Bem-aventurado. Aí a última bem-aventurança: bem-aventurados sois vós quando vos perseguides. Eu falei: quem escreveu isso? Cadê a parte da bonança? Cadê a parte da riqueza? Eu já pulo para o Apocalipse capítulo 21. Terror de ouro, jaspe cristal, terra que desce, mansão celestial. Eu já vou logo para lá. Eu falei: Senhor, eu quero mais essa parte aqui. Essa do injuriares. Nem sei que injuriares. Não faço nem. Injuriares. Sei lá o que é isso. Aí eu lembrei quando dá bloco. Bem-aventurado quando te bloquearem. Entendi. A cultura do cancelamento. Agora entendi. Aí ele falou: seja feliz e abençoe esse. Jesus tem muita esperança em mim, cara. Eu ouvi o Isaac falando: eu não culpo Adão e Eva. Eu também não. Também não. É falha. Você já teve a audácia de culpar o povo no deserto? O povo murmurador que só reclamava da bênção de Deus. Você faz igualzinho. Eu tenho total audácia de falar que você faz isso, porque eu sou igualzinho a você. Se eu não vigiar as minhas atitudes todo dia de manhã, eu acordo igualzinho o povo do deserto. Que droga de calor, que droga de WhatsApp, que droga de casa. Só tem esse maná para comer. Gente, sabe o que é maná? Ninguém sabe o que é maná? Padaria celestial que abria 3 da manhã e derramava. Eu acho que esses anjos eram portugueses. A padaria do Manuel. E esses anjos, cara, Deus botava para trabalhar. Imagina Deus chegando: galera, é o seguinte, vou abrir uma padaria. Mas Deus faz milagre rapidinho, né? Vai durar 40 anos. Vai ter aposentadoria depois, pelo menos? Vai ter férias a cada 12 meses? Vai ter férias? Imagina o anjo padeiro morto. Falou: você cuida dos aprendizes, dos jovens aprendizes, os anjos novatos. Não sabia nem amassar. Misturaram, botaram sal no lugar da farinha, no lugar do arroz. Foi uma loucura. Cara, Deus fazia todo dia de manhã. O pessoal abria a janela, abria a tenda, abria a porta. E na porta de casa tinha milagre. Durante 40 anos. Durante 40 anos. Havia pão todo dia na porta de casa. E depois Deus mandou carne. Durante 40 anos você não precisou trabalhar para ter comida. Você é adolescente, não sabe nem o que é isso ainda. Que Deus te ajude a descobrir isso de maneira light.
Só que esse povo reclamava disso. Sabe, não é errado querer. Eu também quero. Eu também tenho sonhos. Eu também tenho desejos. Não é errado isso. O errado é desdenhar o que Deus faz hoje na sua vida com um coração que não é honesto e não é bom. Deus vai falar com você todos os dias aqui. Deus vai falar com você todos os dias aqui, nesses dias. Uma das coisas que eu mais amo de retiro é a atitude de retirar. Jesus se retirava para lugares distantes para ouvir a voz de Deus. Jesus se retirou na noite que escolheu os discípulos na manhã seguinte. Jesus se retirava. Estar no retiro é isso. Nós nos retiramos do frenesi das cidades. Nós nos retiramos do barulho para agora aqui juntos ouvirmos a voz de Deus. Eu quero te fazer um pedido muito especial. Não é uma palavra rema, é um pedido meu, para que você deseje ouvir a voz de Deus nesses dias. Eu quero pedir para você que você deseje. Como é que eu vou fazer isso? Ainda bem que você perguntou. Durante o dia, peça para Deus falar com você. Só peça. Está andando aqui, entre sair daqui e ir até o refeitório. Fala, Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Durante a brincadeira, quando alguém der uma entrada muito dura, você fala, Senhor, fala comigo! Porque se eu falar, vai ser o capeta. Sabe? É isso. Eu quero que você constantemente, ao longo desses próximos 3 dias, deseje ouvir. Seja uma terra boa. Seja a terra boa, que tem um coração honesto e bom, que quer ouvir a voz de Deus. E uma coisa eu posso te garantir: se o seu coração for honesto e bom, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, porque a palavra dele me garante isso. Um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Ele não despreza. Por isso, deseje ouvir. A fé vem pelo ouvir. O amor vem por ouvir. Ouça, Israel, ame o Senhor. Antes de amar, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir a palavra. Eu concluo com você, perguntando para você: qual atitude você tem tido quando você ouve a palavra de Deus? Qual atitude você tem tido quando a palavra vem contra o seu coração? O que você espera ouvir? As suas expectativas não podem ser maior do que a voz de Deus. Como eu disse, eu adoraria ouvir Deus falando comigo. Isso deve ser um negócio legal. Mas eu não crio essa expectativa. Eu tenho a palavra dele. Se eu tiver meu coração honesto e bom na palavra dele, ele fala comigo, como já fez várias vezes. Várias vezes Deus falou comigo na palavra. Versículo que eu já li trocentas vezes. Aí aquele dia, parece que a palavra se salta assim, vem até luminoso assim, né? Vem até com transição de TikTok, assim, um negócio muito louco. Você fala, uau! Esse texto, Deus falou de novo. Deus faz isso, Deus faz isso com tanta alegria. É tão bom quando Deus faz isso. Às vezes eu esqueço da palavra, só porque Deus fez eu me sinto amado. Só porque Deus fez isso, porque Ele se importou em falar comigo. E a partir disso, determine, ao sair daqui, na terça-feira, determine como você vai ouvir daqui para frente. Escolha o escolhido. Escolha ser o escolhido. Escolha ouvir a voz de Deus e saber que Ele tem um plano especial para você. De maneira muito ímpar, de maneira muito especial. Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Mas essa oração eu quero que você faça de uma maneira diferente. Quero que você fique de joelho na sua cadeira, por favor. Fica de joelho na sua cadeira. Eu quero que você ore comigo nesse instante. De joelho, só você e Deus. Só você e Deus. À luz do que eu falei aqui, à luz do que eu mencionei para você, à luz do que eu te apresentei, só você e Deus. Que essa seja a sua primeira oração dizendo: Senhor, eu quero te ouvir. Que essa seja a sua primeira oração dizendo para Deus: Senhor, eu quero te ouvir.
Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Sonda o seu coração. Sonda o seu coração, porque o Senhor conhece o seu coração. Você tem sido honesto com você mesmo? Não vou nem perguntar para você fazer uma análise do que você tem feito com outros, mas com você mesmo. Você tem sido honesto com a sua vida, com a sua realidade? Você tem sido honesto com quem você é de fato? Você tem sido honesto com o seu proceder? Você diz o que faz? Ou você de fato só fala e não faz? Você tem sido coerente com isso? Essa é uma hora para você falar: Senhor, me perdoa, porque a minha vida não tem estado em concordância com a tua palavra. Não poucas vezes eu falei a tua palavra, mas não fiz a tua palavra. Ensinei outros sobre a tua palavra, mas não fiz o que a tua palavra disse. Nessa hora também diga ao Senhor que o meu coração seja bom. Sabia que Deus não espera que você seja perfeito? Ele só espera que você seja obediente. Deus não espera que você seja perfeito no seu proceder. Ele espera que você seja obediente no seu proceder. Honrar a Deus significa: eu sei o que precisa ser feito e eu vou fazer o que tem que ser feito. Honrar a Deus significa: Ele não precisa nem mandar que eu ame o próximo, eu vou amar o próximo. Ele não precisa me pedir para doar, porque eu sou generoso, porque Ele é generoso comigo. Honrar a Deus significa: eu não preciso que Deus me mande ler a Bíblia, orar, fazer jejum, porque essa é a vontade dEle para a minha vida, é por isso que eu vou fazer. Diga a Deus que o seu maior desejo é que nesses 3 dias de retiro você quer ouvir a voz dEle para você. Fala assim: Senhor, eu quero uma palavra rema para mim. Deus tem vontade de falar segredos para você, mas Ele precisa que você esteja disposto, com o coração honesto, com o coração bom, para ouvir a palavra dEle. Ele vai se revelar, e aqui você tem um grupo de pessoas que também querem fazer a mesma coisa. Se você tiver dúvida, você pode perguntar: será que eu ouvi a voz de Deus? Será que isso foi a voz de Deus? Então diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, revela a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, na autoridade que o teu nome concede, e pela tua palavra poderosa, nós estamos na tua presença. Vede, pois, como ouvis é o recado de Jesus para nós, e como uma terra boa, que ouve a tua palavra com coração reto e com coração bom, retemos a tua palavra e damos fruto na perseverança. Deus de amor, graça e favor, revela a tua vontade de maneira sobrenatural aos nossos corações. Senhor, eis aqui os corações de uma juventude que vai transformar o nosso país e vai transformar o mundo. Existem pessoas nesse lugar, Deus, que o Senhor está realizando chamado ministerial. Existem pessoas nesse lugar que o Senhor está levando para lugares antes nunca imaginados. Existem pessoas nesse lugar que vão transcender fronteiras. Pai, existem pessoas nesse lugar que vão abraçar o teu chamado e vão morrer por ele. Senhor, existem pessoas nesse lugar que vão invadir áreas onde nós não conseguimos ver a luz brilhar. E nós seremos aqueles que serão a igreja que vão segurar a corda para que eles possam descer no abismo e resgatar almas que estão perdidas. Senhor, o Senhor está revelando chamados aqui neste lugar. E nós agora tomamos posse disso e declaramos na autoridade do nome de Jesus que todo espírito mentiroso está repreendido neste lugar. Que o espírito de mentira está repreendido neste lugar. Que as forças do mal não têm autoridade sobre este lugar. Que o batismo com o Espírito Santo está liberado para acontecer neste lugar. Que a presença e o manifestar sobrenatural dos dons do Espírito Santo vão acontecer nesse lugar. No meio de brincadeiras, entre refeições, entre risadas, entre choros, entre ministração e no cantar dos salmos e hinos, o teu poder vai se manifestar nesse lugar. Ah, Deus, até terça-feira nós vamos ouvir milagres, vamos ouvir de curas, mas principalmente vamos ouvir que o Senhor falou. Deus, em nome de Jesus, e pela segurança da tua palavra, nós nos apoiamos exclusivamente em ti. Fala conosco, pois nós estamos ouvindo, em nome de Jesus.